Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal virtual do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, o CELE. Espaço esse que é dedicado a discutir alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das nossas obras básicas. E essas discussões elas têm por objetivo fazer com que a gente comece a olhar com outros olhos as pessoas com que a gente interage, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso dia a dia, para que isso traga um pouco de esperança, traga um pouco de entendimento de todos os aprendizados que nós temos que passar nessa existência. Meu nome é Fabiano Rodenbusch e faço parte do corpo de palestrantes do CELE. Bom, o que nós vamos discutir hoje? Algo extremamente interessante. Poderíamos ficar horas e horas e horas discutindo, mas temos somente um espaço restrito de 15 minutos para falar sobre o poder da fé, para falar sobre o pensamento positivo. E esse estudo que a gente vai fazer hoje, essa discussão que a gente traz hoje à tona, ela está baseada no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título A Fé Move Montanhas. Mesmo para quem não tenha uma vivência religiosa, uma vivência espiritual, quem não tenha praticado até hoje, frequentado uma missa ou qualquer coisa que envolva a religião, já ouviu falar em algum momento que a fé move montanhas. Ou já ouviu alguém falando isso, ou quem sabe até já falou isso, que a fé move montanhas. E quando a gente escuta isso, a gente se depara com uma cena de alguém parado em frente a uma montanha gigante, a gente parece uma pulguinha, e a montanha não se move nem 1 centímetro. E a gente se questiona, mas qual era a informação, que ensinamento Cristo queria trazer para nós quando disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas. E é interessante trazer à tona essa discussão porque são os espíritos superiores que interpretam essa passagem do Cristo que nos trazem a informação de que isso foi feito de um sentido alegórico, que não existe realmente essa movimentação mássica, a matéria não está se movimentando, porque o Cristo naquele momento ele quis falar que as montanhas que estão à nossa frente muitas vezes são os problemas que a gente traz, os problemas que a gente experiencia. E agora eu vou fazer uma exceção de ler somente um trechinho do que está escrito nesse capítulo para vocês verem como é significativo os problemas que a gente vivencia e como muitas vezes realmente a gente pode encará-los como montanhas. Então aqui diz o seguinte: no sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui, nesse trecho que a gente está discutindo, é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, fanatismo, as paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Olhem que interessante, a fé move montanhas. Então significa que quando eu me deparar com uma montanha na minha frente me bloqueando ou bloqueando o meu caminho, se eu tiver fé, eu consigo transportar. Eu consigo fazer essa montanha se transformar num grão de areia e seguir a minha jornada. E aí vem o grande desafio. O que é a fé? Aonde eu encontro? Aonde eu busco? Como é que eu mensuro o quanto de fé eu tenho? Então, se a gente observar nesse mesmo capítulo do Evangelho, a gente vai ver que o Cristo também nos dá a instrução de que a fé não vai bater a nossa porta. Nós temos que sentir a fé, vivenciar a fé, buscar a fé. Porque a fé verdadeira ela é humilde,
ela permite que a gente se reconheça como um ser espiritual, começando a engatinhar na nossa existência, começando a observar o que está nos cercando, começando a acreditar em algumas coisas e permitindo que o nosso coração fale. A fé imposta é uma fé egoísta, é uma fé que transforma as pessoas em fanáticos, quando na verdade elas não estão pensando nem sequer com a sua cabeça, muito menos com o seu coração. Então, no momento em que eu me deparo com um problema, eu tenho que começar a acreditar que é possível enxergar este problema não como um obstáculo, mas como um trampolim, para que eu possa, a partir do entendimento de quem eu sou, me enxergar como um espírito em jornada, em aprendizado, olhar esse obstáculo como uma oportunidade. O início da transformação que a gente tem em começar a acreditar nas coisas, acreditar em si, acreditar em Deus, é começar a entender que tudo na vida tem um propósito, e este propósito, por mais difícil que seja de se entender hoje, ele está ali na minha frente para que eu consiga evoluir, que eu consiga aprender, para que eu saia melhor desta jornada, desta caminhada, do que se antes eu não tivesse aparecido. Então, quando a gente fala que a fé ela tem um poder, que o pensamento positivo tem o poder, a gente dentro da doutrina espírita não está querendo desvirtuar, como já se desvirtuou muitas vezes, o entendimento de que se eu tiver muita força de vontade eu consigo adquirir aquilo que é material, eu consigo a minha casa, eu consigo o meu carro, eu consigo as coisas, os bens materiais. Não é só disso que estamos falando aqui. Estamos falando daquelas coisas que são intangíveis, aquelas coisas que atrasam o meu entendimento, aquelas coisas que não permitem eu enxergar de outra forma, vibrar numa energia mais positiva. Então, se eu tiver fé e entendimento de que tudo aquilo que está acontecendo comigo deveria estar acontecendo para o meu crescimento, se eu começar a entender que tudo que acontece na minha vida tem um propósito, e esse propósito vem de Deus, e se Deus é 100% amor, Ele não quer o meu mal, Ele não quer que eu saia ruim numa existência, Ele simplesmente está me permitindo aprender. Então, se eu consigo entender desta forma, as coisas já começam a ser olhadas de uma outra maneira. E é aí que entra o pensamento positivo, de começar a enxergar as coisas, independente do que elas sejam, como algo positivo para a minha jornada, como algo positivo para a minha existência. E aí eu começo a me conectar com espíritos superiores, com energias positivas, não ficando somente reclamando de que as coisas não acontecem comigo. Talvez Deus já tenha colocado 1 milhão de oportunidades na minha frente e eu não vi, porque eu estava olhando por outro lado, porque eu não tinha entendido de que forma as coisas aconteciam. Então, quando a gente discute que a fé tem um poder de transformar a forma que eu enxergo as coisas, permitindo com que eu enxergue coisas positivas perante as vicissitudes que a vida me coloca. Nós sabemos muito bem o planeta que nós vivemos, as dificuldades que os irmãos enfrentam, que nós enfrentamos. Então, se na medida do possível eu conseguir entender que existe um propósito divino, isso me traz esperança. E o Espiritismo nada mais é do que esperança. Caridade e esperança. Que eu consiga sentir a dor do outro e agir, e que eu consiga, da melhor forma possível, entender que tudo aquilo que acontece comigo é para o meu bem, por mais que eu não enxergue, não acredite e reclame. Então vejam bem, a partir de agora, quando nós ouvimos que a fé move montanhas, eu também posso entender que eu sou capaz, eu consigo. Se eu acreditar em mim e no meu potencial, este problema que está na minha frente vai se tornar um aprendizado. E no final das contas, inclusive, vou agradecer por isso ter acontecido.
A gente só agradece pelo corpo sadio quando não tem dor. A gente só se lembra que tem dente quando dói. A gente só lembra que tem dedo do pé quando chuta uma pedra. Então é muito importante, às vezes, a gente entender que coisas surgem na nossa vida para que a gente possa dar valor e entender de uma vez por todas que nós estamos aqui para aprender. Então é muito importante que a gente consiga, ao discutir que a fé move montanhas, traga isso para a nossa existência. E não fique somente uma frase muito famosa, para alguns enigmática, e que para outros não tem sentido nenhum. Porque a gente sabe que sentar na frente de uma montanha e achar que ela vai se mover de lugar, isso não vai acontecer não nesse plano físico que a gente vive. Então que a gente possa entender realmente a mensagem do Cristo. Nós somos capazes. Pense positivo. Enxergue as coisas de uma forma diferente. E é engraçado, porque parece que isso é uma coisa muito fácil de ser feita. E eu vou trazer aqui uma história para vocês de Francisco de Assis. Estamos na semana, no mês de Francisco de Assis, né, que é o mentor do nosso centro espírita, que nos deixou tantos ensinamentos. E Francisco de Assis, quando foi chamado, quando sentiu no coração o chamado, ele não sabia o que fazer. E quando Cristo disse para ele, reforma a minha igreja, a fé dele era tão grande que ele juntou alguns amigos e reformou de fato, materialmente, uma igreja. E depois ele foi entender o real chamado do Cristo, né? Mostra que é capaz. Mostra que as pessoas são capazes de se transformarem. Mostra o que é humildade. Mostra o que é o cuidado e atenção com nossos irmãos menores. Vá lá e mostre que é possível. E olha quantos ensinamentos Francisco de Assis não deixou pra gente. Então é importante a gente entender que mesmo um espírito que nem Francisco de Assis não conseguiu entender no início a mensagem. E talvez a gente esteja tentando entender a mensagem ainda e não parou para se ouvir, para acreditar em si e para entender de uma vez por todas que nós somos os responsáveis por aquilo que a gente colhe. E que a gente precisa cada vez mais mostrar no meio dessa loucura que a gente vive, nesse dia a dia turbulento, atarefado, estressante para alguns, que a gente está tentando se conhecer, tentando buscar o que há de melhor para tirar o que há de melhor que a vida está nos oferecendo. Que a gente possa, a partir de agora, quem sabe, se questionar realmente onde é que está a minha fé, para onde eu quero levar a minha fé, aonde eu vou buscar a minha fé. Lembramos todos, a fé não vai bater na nossa porta, nós temos que ir atrás, nós temos que buscar, nós temos que ser agentes transformadores da nossa fé. Agradeço mais uma vez a oportunidade que nós temos desse encontro virtual. Convido a todos a conhecerem o nosso centro espírita, a irem lá ouvir as palestras, tomarem um passe e fiquem bem. Que a nossa fé cada vez mais possa movimentar as montanhas que a vida nos impõe e que um dia possamos todos juntos agradecer pelas inúmeras montanhas que surgiram na nossa frente. Paz e luz a todos. Fiquem bem.